Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para cobertura de crises globais. Hoje a gente vai dar um tempo na cobertura, de crises globais, nos webinars que a gente faz sobre desmatamento, crise ambiental, até mesmo pandemia, para falar um pouco da profissão, do ofício, principalmente acho que esse webinar vai ser especialmente importante para jornalistas freelancers e mesmo para os contratados, porque se trata de organização. Muitos de nós, ou melhor, vou falar da minha experiência, sou mais de uma organização mais caótica, de me achar ali nas notas espalhadas pela mesa, recorrer ao caderno, e às vezes eu acabo me perdendo. Então, eu creio que, imagino que tem outras pessoas na situação parecida, e acho que o Alexandre Aragão, nosso convidado de hoje, já participou de outros webinars aqui com a gente, pode dar boas dicas sobre como se manter organizado, não se perder nas notas, nas anotações e principalmente nos deadlines dos trabalhos que temos que fazer. Antes de mais nada, bom dia, Alexandre, tudo bem com você? Bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite. Maravilha, eu que agradeço o aceite e disponibilizar aqui uma horinha para conversar com a gente nessa quarta, véspera de feriado. Alexandre, Sim. sei que você comentou que preparou alguns slides com dicas, ferramentas, mas para quem não te conhece, quem não acompanhou o outro webinar que você participou, por favor, fala um pouco da sua trajetória. Eu sei que você já foi CLT, agora está numa fase freelancer também, né? Sim. Eu sou jornalista desde 2011, foi quando eu comecei minha carreira, quando eu saí da faculdade. Desde então, eu trabalhei em veículos grandes e pequenos, assim, como contratado, né? Tipo, comecei trabalhando na Folha, depois eu fui para a Veja, voltei para a Folha. Minha primeira experiência como freelancer foi em 2016, foi quando eu saí da Folha e eu fiquei acho que 6 meses de freelancer naquela época. Aí eu fui trabalhar no BuzzFeed, saí do BuzzFeed em 2018 para cobrir a eleição como freelancer também. E aí em 2018 eu fiquei mais uns 6 meses como freelancer e aí foi a minha segunda experiência. E aí eu fui trabalhar no Jota, fora da área editorial, eu trabalhava na área de atendimento da empresa, que meu trabalho era lidar com os clientes corporativos, eu não fazia reportagem. Eu tinha uma newsletter na época, mas meu papel não era editorial. E eu acho que esse trabalho, essa experiência foi essencial para eu aprender a me organizar, assim, ter uma visão de fora do ofício de jornalismo, né? Apesar de ser uma empresa que faz jornalismo também, como eu tinha um outro papel ali, eu acho que isso me ajudou muito a aprender a me organizar. E aí, ano passado, eu saí do Jota de novo para ser freelancer. Eu estou escrevendo um livro desde julho de 2020. Esse ano eu consegui finalmente fechar com uma editora. E aí essa coisa da organização se tornou ainda mais importante no meu trabalho, assim, porque hoje em dia, né, nessa terceira fase de freelancer agora, eu estou equilibrando trabalhos menores, assim, tipo, de reportagens mesmo, né, tipo, filas do dia a dia, com projetos um pouco maiores, que pagam melhor, mas que também são mais difíceis de manter na coleira, digamos, né, assim, porque são muitas atividades, se você deixa tudo muito solto, as coisas não andam, e então eu acho que é isso, assim, a grande diferença dessa terceira vez que eu estou sendo freelancer agora é que eu estou conseguindo pegar coisas maiores, me programar para ter uma previsibilidade financeira para dar para fazer isso, porque normalmente esses trabalhos assim dão muito trabalho e só pagam lá na frente, então eu tenho que levar isso em consideração. E é isso, e eu estou trabalhando de freela agora, fazendo um monte de coisa. Maravilha. Por curiosidade, qual que é o tema do livro? É um true crime que se passa no Rio nos anos 70. É um livro que é baseado muito em pesquisa documental, tipo o processo do STF dos anos 70, dos anos 80, jornal antigo. Eu gosto muito de jornal antigo, eu coleciono jornal antigo, vocês podem ver. Tem um outro ali, aquele ali que está ali, que não dá para ver na câmera, é mais antigo, é de 54. Esse aqui é o de 1º de abril de 64, é o do golpe. Sim, e Então é é ficção, isso o né? livro, assim. Não, é não ficção, é um livro-reportagem. Ah, bacana. Maravilha. Então, você me disse que preparou uma apresentaçãozinha, certo? Sim, vou compartilhar minha tela aqui. Maravilha. A gente toma daí e vou costurando com algumas questões que eu possa ter ou que nossos participantes possam ter, beleza? Beleza. Estão vendo aí minha tela? Por aqui está tudo certo.
Show. Eu vou começar com esse slide aqui, que é um pouco básico, é meio geral, para depois entrar na metodologia propriamente de organização, assim, né? Uma das coisas que eu acho que eu não levava em conta e que hoje em dia eu levo muito em conta é todo o trabalho além da apuração, de escrever e tal, que é mesmo cuidar da empresa, né? Então, aquela coisa de quando você faz um freela, às vezes tem que mandar um monte de documento para outra área da empresa, que não é o editor que você está lidando, você tem que manter a empresa em conformidade, pagar, pagar imposto, falar com o contador. Então, todas essas pequenas coisas que eu acho que a gente tende a deixar fora do nosso trabalho, mas que são trabalho também, eu acho que é importante levar em conta. Tudo isso que eu escrevi aqui. O que eu quis dizer assim, com definir uma rotina, eu tenho assim, eu começo o dia sempre com a mesma rotina, né? Então eu acordo, leio, né? Tipo, me informo com jornal, newsletter e tal. E até antes do meio-dia eu tenho que ler e responder todos os meus e-mails, né? E isso também é uma coisa que eu acho que é importante ter um tempo reservado para fazer isso, assim. Várias vezes às vezes, demorava para responder e-mail, ou então ficava... Eu acho que é pior ficar com aquela coisa na cabeça de, tipo, putz, tem aquele troço para resolver, do que reservar meia hora por dia para fazer isso, assim. E isso aqui eu já falei. E a parte de documentar as ações, eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, Daniel, de, tipo, a gente tende a anotar as coisas no papel, perder, não lembrar o que fez, o que não fez, o que falta fazer, o que não falta fazer. E quando eu comecei a trabalhar no Jota, e eu trabalhava na gestão da empresa, assim, né, eu era executivo lá, eu era muito resistente a ter que ficar documentando o que eu estava fazendo. Então, assim, falei com fulano, sei lá, entrevistei fulano. Eu tenho que anotar em algum lugar que eu fiz isso, entendeu? E aí eu vou falar nos próximos slides exatamente sobre qual método eu uso para fazer isso. Uhum. Só um parênteses aqui, né? Desculpa te interromper. Pode falar. Lembrando que ali na empresa, né, não é que tem você, o jurídico, o contador, você é o jurídico e o contador, e o repórter e o editor, às vezes, né? Exatamente. Então, exatamente isso que eu quis dizer, né? Do tipo, a gente não leva em conta, geralmente, sim, né? Todas as coisas chatas que a gente tem que fazer quando é uma empresa. Porque é isso, no fim das contas, eu lido com o meu trabalho como se eu fosse uma mini empresa de uma pessoa só, né? Já que a gente está vivendo a era da pejotização, eu acho que foi uma forma que eu arranjei de me adaptar a isso, assim, né? E aí, assim, esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês é um livro que define uma metodologia para você definir objetivos e chegar a esses objetivos, né? Então, dessa última vez agora que eu fiquei de freela, no início, lá em julho, agosto do ano passado, quando eu saí do Jota, eu comecei um trabalho de assim, prospecção de novos clientes. Então, os editores que eu já conheço, né, tipo, ativar a minha rede, mas ao mesmo tempo procurar pessoas novas. E aí eu fiz isso a partir dessa metodologia que eu vou explicar a seguir. Uhum. Mas aí, assim, quais ferramentas a gente usa, né? Eu uso o Trello. Eu vou mostrar aqui, inclusive, assim, eu dei uma anonimizada aqui nas coisas, mas esse aqui é o meu Trello oficial, assim, o que eu estou usando hoje em dia. Cada cartãozinho desse é uma pauta ou um projeto que eu estou fazendo. E aí vocês podem ver aqui que tem as colunas. Os cartões eles vão passando de coluna para coluna. Pautas à venda, apuração, produção, entrega e ajustes e pagamento. Essa ferramenta aqui eu pago... peraí que tem uma pergunta aqui. Glória, eu já vou chegar lá. Um segundo. Eu falo disso mais para frente, na apresentação. Certo. E aí, assim, o Trello é uma ferramenta paga, que, se não me engano, eu pago acho que R$15 por mês, é o plano mais baratinho, mas tem opções alternativas grátis, que vocês podem procurar na internet. No fim das contas, eu uso o Trello, porque eu já estava acostumado com o Trello. Então, é isso, assim, é a ferramenta que o Jota usa, que várias empresas usam, é quase um padrão de mercado, digamos assim, é a mais usada de gestão de projetos. Então, por isso que eu achei que fazia sentido para mim pagar. E aí, o que acontece aqui? Cada cartão desse,
tem várias informações. Tem o prazo, por exemplo. Tem esses aqui são os comentários que eu fiz dentro desse card. Então, a nota de apuração mesmo, né? Então, é que eu acho que fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um para mostrar ao vivo, que eu acho que é mais fácil. Vocês estão vendo aqui a janela do Chrome? Só um trechinho dela. Agora sim, vejo tudo. Boa. Deixa eu fazer um novo aqui. Então, sei lá, pauta. Não, pera, uma coisa está certa. Se eu quero vender uma pauta, né? Tipo, eu venho Certo. aqui e cadastro ela aqui. Certo. Aí, qual que é o processo? Aqui eu coloco pauta sobre tecnologia. Sei lá, faço uma descrição da pauta e deixo aqui. Coloco o valor que eu combinei, sei lá. E aqui eu vou colocando as atividades. Então, e aí aqui tem várias coisas. Por exemplo, eu consigo fazer um checklist. Então, o checklist é um que eu uso sempre. Eu vou colocando, tipo, lista de entrevistado. Entrevistado 1, entrevistado 2. Tipo, ajuda muito para se planejar mesmo. Tipo, o que eu vou precisar para essa pauta, para colocá-la de pé, né? E eu vou pondo aqui. Beleza. E aí, ó, todas essas informações que eu incluí vão aparecendo aqui no card, tá vendo? Ó, o checklist tem 0 de 3, o valor que eu coloquei. Não tem nenhum comentário, porque eu não fiz nenhum comentário. Deixa eu ver aqui. Comentário, sei lá. Aí, ó, já aparece aqui. E é isso que eu estava falando de que é importante documentar as ações. Eu vou conectar isso na frente de por que documentar essas ações. Mas minha rotina é muito aqui no Trello, assim, de organização, de saber o que está vencendo. Então, por exemplo, ó, hoje eu tenho 3 coisas que eu preciso cobrar. A apresentação do IJNet, que está aqui, que é o que eu estou fazendo agora. Deixa eu ver, ué, por que não está abrindo? Ah, abriu aqui. Então, vocês vejam, né? Tipo, eu coloquei aqui o due date 9 da manhã, para eu terminar a apresentação. Beleza, feito. Putz, vocês estão vendo aqui quanto que eu ganhei e aqui os arquivos que eu estou usando. Então, isso aqui também é uma parte importante. Eu uso o Google Drive, que eu também pago para ter espaço e tal, mas dá para usar qualquer ferramenta aqui, não precisa ser o Google Drive. Uhum. Eu coloco ali os links para os arquivos que tem a ver com esse projeto. Então, esse aqui, por exemplo, deixa eu ver, dicas para jornalistas freelance. Ah, ele está abrindo aqui, eu não estou vendo. Ele vai e me manda lá para o arquivo, entendeu? Tipo assim, o Trello ele serve muito para centralizar as coisas. Centralizar tanto a organização como os documentos, os prazos. E aí o que eu estava falando dos prazos, por exemplo, esse aqui está atrasado. Tipo, era uma coisa que eu tinha que ter entregue na segunda-feira e eu não consegui entregar. Mas aí eu deixo aqui o prazo original para eu ficar me cobrando, porque ele fica vermelho aqui, tá vendo? Tipo, eu já conversei com o editor, expliquei porque eu vou trazer e tal, mas eu deixo aqui para ficar na minha cabeça, para não esquecer. Isso aqui também, eu vou ter uma reunião de tarde hoje, está aqui, 20 de abril. Isso aqui também, eu preciso cobrar uma editora para quem eu vende isso aqui, está aqui. E aí todos os outros têm prazos também. Esse aqui, ó, 25 de abril, é o prazo que me prometeram de cair o pagamento desse daqui. Isso é uma coisa importante e não tem a ver mais com o trabalho propriamente de jornalismo. Assim. É tipo lembrar que no dia 25 de abril está programado um pagamento para cair. Eu preciso checar se esse pagamento caiu ou não. Se não caiu, eu vou lá cobrar a pessoa. Esse card só sai daqui depois que o dinheiro cai na minha conta. É isso. Assim. Então, eu acho que essa é uma parte importante do trabalho também, que eu acho que às vezes fica de fora, né? Que tem a ver com essa coisa da conformidade da empresa, né? De você manter tudo ajeitadinho, enfim, você não perder as 1000 coisas que você está fazendo ao mesmo tempo. E aí, assim, qual que é a lógica de eu documentar tudo que eu estou fazendo, né? Tipo, o valor, o tempo que eu estou demorando para fazer e tal. A lógica é a seguinte. Com essas informações, vocês conseguem planejar e medir as coisas. Então, assim, a gente não consegue medir o que a gente não está... como é que é o nome ali? Peraí. Não dá para avaliar o que a gente não está medindo. Então, por exemplo, essas informações do Trello, que eu fico alimentando ali diariamente para todas as coisas que eu estou fazendo, elas me ajudam a tirar informações como quanto tempo eu demorei para fazer uma pauta?
Quanto dinheiro eu ganhei esse mês? O que falta para terminar um projeto? Então, aquela coisa do checklist, por exemplo, me ajuda muito a me organizar na apuração. Porque é isso, eu planejo como que eu quero que aquela pauta aconteça e vou corrigindo o rumo conforme as coisas acontecem. Se alguém não pode me dar entrevista, sei lá, se aparece um entrevistado novo, enfim, N situações que quem é freela já enfrentou. A lógica de conseguir responder essas perguntas aqui, quanto tempo eu demorei, quanto dinheiro eu ganhei, o que falta para terminar, quantos clientes eu tenho. Então, por exemplo, aqui no meu caso, as tags, as coresinhas, são os clientes. Eu consigo bater o olho aqui e ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clientes agora. Tipo, estou trabalhando para 7 lugares. O laranjinha aqui, eu estou fazendo 4 coisas. O azulzinho fazendo 3. Esse outro azulzinho aqui fazendo 2. Então, tipo, uma meta pessoal que eu me pus lá atrás, quando eu voltei a ser freela, que eu disse, né, tipo, foi realmente diversificar os meus clientes, né, ter uma carteira de clientes, uma carteira de lugares para onde eu trabalho maior, porque eu acho que isso para freelancer dá uma estabilidade melhor, assim, né, tipo, você tem mais editores para vender as coisas, você tem uma ideia de pauta e você é rejeitado, o que acontece, você consegue melhorar aquela pauta e oferecer para outra pessoa a partir dos comentários que você recebeu do editor que rejeitou ela, por exemplo. Uhum. E aí, aqui é já um print do livro, porque é isso, toda essa medição do que a gente está fazendo serve para definir objetivos. Esse aqui é um print do livro que fala especificamente da metodologia que o Google usa. Então, eles usam essa metodologia de OKRs e eles têm essas diretrizes aqui para definir os OKRs, definir os objetivos e definir os resultados-chave. E aí, essa aqui eu acho que é uma tabela que explica muito bem a lógica da coisa. Os resultados-chave, eles precisam ser mensuráveis de uma maneira bastante objetiva, de preferência, e eles precisam ser um caminho para chegar naquele objetivo. Aqui ele dá 3 exemplos, né? Um exemplo ruim, um exemplo médio e um exemplo bom. O exemplo, tipo assim, o objetivo em todos os 3 é ganhar a Indy 500, que é uma corrida. Aí, o resultado-chave que eles consideram forte aqui no livro é aumentar a velocidade de uma volta em 2%, testar o túnel de vento 10 vezes, reduzir a média do pit stop em 1 segundo. Vocês vejam que assim, todos esses resultados-chave, eles têm uma métrica, eles são mensuráveis de maneira objetiva. Então, assim, adaptando para a nossa realidade de jornalista freelancer, no meu caso, um dos objetivos que eu me pus era exatamente conseguir mais cliente. E aí, quais que eram os resultados-chave que eu estabeleci? Eram assim, falar com ao menos 10 editores que eu conheço, conhecer 3 editores novos. E aí, as ações para chegar nesses resultados-chave são definidas por você, assim. E nesse caso eu coloquei números que não é uma porcentagem, não é uma coisa financeira, mas você pode definir um resultado-chave, um objetivo qualquer que seja. Então, no meu caso era esse o objetivo, assim, conseguir mais cliente. Então, eu fiz ações que pudessem me chegar lá, né? Tipo assim, me levar até lá. Se o seu objetivo, por exemplo, é aumentar a sua renda, uma das possibilidades é você gastar menos tempo fazendo as pautas. Isso também foi uma coisa que eu tentei medir, que era tipo assim, pautas simples, reportagens. Quanto tempo eu estou demorando para fazer? A minha meta é demorar no máximo 10 dias para fazer uma reportagem, que eu já acho um prazo grande, assim, para quem é freelancer, né? Porque pensando que 10 dias, né? Supondo que eu entregue 4 reportagens por mês, assim, né? Tipo, intercalando aí, né? Porque, enfim, eu não fico 10 dias fazendo uma coisa só. Mas é isso, se eu fizesse em 7, talvez eu conseguisse entregar 6 reportagens, sei lá, entendeu? É muito esse ajuste fino de contar, de mensurar, metrificar as suas ações para poder melhorar elas e atingir os objetivos que você definir.
E aí eu acho que esses objetivos são muito particulares sempre, assim. No meu caso, eu estava preocupado em ter diversidade de clientes, porque eu sentia que eu estava trabalhando muito para os mesmos lugares no início, né, em julho, quando eu voltei a ser freela. Então, para mim, aquilo era importante naquele momento. Uhum. Cada um vai ter uma prioridade, um objetivo, né? É, então, é meio essa lógica, assim, não sei se ficou claro, e aí vocês podem fazer perguntas depois, que aí eu entro mais no detalhe, mas a lógica geral do troço é meio essa, assim, é você ter o hábito de documentar suas coisas, né? Tanto o que você está planejando, como o que você já está fazendo mesmo. E caso você queira aumentar sua performance, ganhar mais dinheiro, é definir um objetivo e atuar para melhorar essas métricas que você está medindo, né? Sim. É como se fosse É, um objetivo principal, só que um objetivo principal você só vai alcançar se, provavelmente, só vai alcançar se você cumprir aqueles, digamos, sub-objetivos, né? Objetivos secundários. exato. Resultado-chave. É Sim. isso, assim, tipo, o resultado-chave é uma quebra do objetivo. É uma ação, assim, medindo as suas ações para saber se você está chegando mais perto do objetivo, né? Uhum. Então, assim, é muito essa lógica de você medir as suas coisas, medir o que você está fazendo, ter uma avaliação clara do momento em que você está, né, do que você está fazendo, e a partir daí, dessa avaliação clara, honesta, metrificada, tentar melhorar esses números, melhorar no sentido que faz sentido para você, né? Então, é isso que eu estava falando. Se for ganhar mais dinheiro, outro objetivo que eu tinha também era... Mas aí, assim, nesse caso, eu nem usei a metodologia. Foi uma coisa mais sutil. Eu nem devia falar isso aqui no curso, né? Mas que era exatamente pegar projetos mais longos. Então, tipo, sei lá, aqui tem coisas aqui que, valor R$ 20.000, meu Deus, vai ficar rico. Mas, assim, uma coisa que vai me dar 3, 4 meses de trabalho. No fim das contas, é R$ 5.000 por mês, sei lá, entendeu? Tipo, Uhum. não é uma grana preta, né? Tipo, não é muito dinheiro. É a mesma coisa que aqui, ó, urna eletrônica, R$ 30.000. Porra, parece uma fortuna. Só que eu tô há 5 meses fazendo isso, entendeu? E aí tem a ver com aquilo que eu tava falando, de, tipo, você conseguir equilibrar os trabalhos pequenos com os trabalhos grandes. Eu acho que isso aqui, sem isso aqui, eu não conseguiria fazer isso, de tocar várias coisas ao mesmo tempo, tocar coisas pequenas e grandes, coisas que pagam agora, coisas que vão pagar, sei lá, no final do ano. E aí é isso, nesse caso dos projetos maiores, assim, tipo, eu não fiz um objetivo, não fiz resultados chaves e tal, mas isso só é possível, eu só consegui realizar isso porque eu me organizei. E Das outras essa, vezes em que eu fui freela, pode falar. não, eu ia perguntar justamente, talvez você fosse falar agora, essa sua organização, ela vem dessa, digamos, terceira fase sua de freela ou já começou? E como é que foi esse processo de adaptação? Foi fácil? Foi tranquilo trazer isso para sua rotina? Então, era exatamente isso que eu ia falar, assim, tipo, eu não, das outras 2 vezes que eu era freela, era freestyle, eu não tinha essa organização. Tipo, era caderninho, né, zona, bagunça. Mas é aquilo que eu falei, assim, trabalhar com gestão, eu trabalhava com a gestão financeira do Jota, assim, né, tipo, eu era parte da equipe que lidava com dinheiro. Então, eu tinha que saber quando que o contrato vai vencer, né? O contrato com tal empresa vence daqui. E aí é isso, você começa a planejar as ações para renovar aquele contrato, por exemplo, com antecedência. Porque, né, aparece ali no teu Trello, aparece ali no teu Pipe Drive, sei lá, na ferramenta que você estiver usando. E aí é isso, assim, para mim foi essencial ter essa visão de gestão de negócio para abrir minha mente e conseguir adaptar isso aqui para o meu trabalho de jornalista mesmo, né? Porque é isso, eu saí do editorial e voltei para o editorial por opção. Aí, assim, minha apresentação é basicamente isso aqui. A última coisa que eu acho que é importante de eu dizer, e aí eu acho que dá para abrir para pergunta, para a gente bater um papo, é organização dos arquivos, assim. Isso é algo que eu já fazia, mas que eu melhorei. E quer ver? Deixa eu pegar aqui, se eu acho. Eu mostrar isso também.
Então, aqui, né? Por exemplo, pasta do Intercept, né? Eu fiz 2 pautas recentemente. Uma no fim do ano passado, uma esse ano. Aqui eu deixo todos os arquivos que eu usei para fazer a reportagem. Quando eu comecei a trabalhar, em 2011, eu usava muito papel, né? Tipo assim, o mundo era muito menos digital do que é hoje em dia. E os editores lá, alguns editores lá da Folha, por exemplo, faziam terrorismo de que eu tinha que guardar os documentos que eu usava para fazer reportagem. E, de fato, assim, por pelo menos 5 anos, eles dizem. E assim, durante muito tempo eu guardei caixas de documentos em casa, sabe? Eu joguei fora as coisas, tipo, ano passado, assim. As coisas, né, de 2013, 2012. Então, é a mesma lógica que eu usava no mundo físico aqui. Tipo, eu vou ter essas coisas aqui guardadas porque um dia eu posso precisar delas. Até para consulta também, entendeu? Porque é isso, às vezes você faz uma reportagem que tem coisas que vão... Sei lá, esse vídeo aqui, tipo, é um vídeo do Nelson Piquet falando, sabe, uma coisa que eu cavei no Twitter lá de 500 anos atrás e baixei. Tipo, é importante ter. Aqui no Jota, por exemplo, a organização é diferente. Como eu faço várias coisas para eles, né? Tipo, fiz vários tipos de coisas para eles, mesmo depois de eu sair. É isso, né? Eu saí de lá, mas eu continuei fazendo freela para lá. Sim. Eu organizo aqui por formato, né? Então, sei lá, newsletter, eu fiquei fazendo newsletter, eu deixo um arquivo para cada edição da newsletter que eu fiz. As reportagens, a mesma coisa. E aí, as publicadas, eu deixo aqui, por exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso é que, assim, não importa a organização que você vai usar, não importa se vai ser no Google Drive. Eu já usei o Proton durante uma época, mas era mais caro, por isso que eu acabei voltando para o Drive. O importante é manter organizado, assim, ter uma estrutura, sabe? Sim. E aí, eu acho que isso se conecta com aquilo que eu estava falando do Trello, né? Do tipo, todos aqueles arquivos lá estão linkados, todos aqueles arquivos que estão organizados no Drive estão linkados aos respectivos cards aqui no Trello. Então é isso, para mim, dá para eu procurar uma coisa pelo Drive ou pelo Trello, porque eu sei que no Trello vai estar linkado. As coisas se comunicam, né? Eu acho que isso é importante, assim. No fim das contas, o Trello também se conecta com a sua agenda. Então, tipo, reunião, eu marco aqui e eu consigo linkar com a minha agenda. E é isso, eu acho. Deixa eu ver. Então, tem esse último slide aqui, que não tem muito a ver com organização, que foi do outro webinar que eu fiz com o IJNet. E eu vou deixar aqui porque eu fiz um guia. Então, são essas 5 dicas gerais, assim, mas nesse guia aqui que tem o link, eu vou deixar aqui para vocês depois, eu desenvolvo um pouquinho de cada uma dessas 5 dicas. E eu acho que é isso. De apresentação, pelo menos. A gente bate um papo. Tranquilo. Não, 2 coisas. Primeiro, acho que o Anderson Coelho levantou a mão, não sei se ele quer fazer uma pergunta, mas peço para ele, por favor, mandar aqui na caixinha de perguntas e respostas, Q&A, Q&A. E esses primeiros tópicos aí me remetem à pergunta que a Glória Branco fez logo no começo do webinar, né? Você diz aqui no slide, não tenha vergonha de se apresentar para pessoas novas, pense conteúdos extras para divulgar seu trabalho. Mas muitos repórteres freelancers, principalmente começo de carreira, ou gente que estava em assessoria, quer retornar e não sabe muito bem quem é o editor, tem essa questão, né, de como chegar e encontrar essas pessoas novas. Tem o caminho básico, né, que nem todos os veículos dispõem lá, que é a relação dos editores, né? Você procura lá no site, tem lá uma parte que diz. Mas então, voltando, tentando responder a pergunta que agora fez, como que a gente pode conseguir esses contatos de redações e editores? Não, é que eu vi Alexandre ou Rico would like to answer this question. Então, eu acho que é buscando rede mesmo. Assim, para quem é recém-formado, eu acho que uma dica essencial e que me ajudou muito quando eu era recém-formado é pedir ajuda para os professores. Os professores costumam ter contato, né, de gente de redação. Assim,
é buscar um caminho. Um exemplo, eu nunca trabalhei para o Metrópolis, eu não conhecia ninguém lá. E eu queria fazer um negócio para eles, eu tinha uma sugestão. Eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia, para ver se alguém conhece alguém. Tipo, é muito, para mim, pelo menos, é muito assim. E aí eu acho que é usar a rede que você tem à disposição. Você não precisa conhecer um editor, você pode conhecer alguém que trabalha lá e começar uma conversa. Você pode conhecer um professor que já trabalhou lá, ou enfim, que tem contatos. Eu acho que a coisa do cold call, né, de tipo assim, mandar um pedido assim de, sei lá, uma pauta. Poucas vezes para mim rolou de eu mandar uma pauta para um lugar novo sem ser apresentado, sem conhecer ninguém lá e conseguir emplacar. Tipo, uma coisa que eu tentei muito fazer dessa última vez e não consegui fazer é entrar em veículos estrangeiros para fazer reportagem sobre o Brasil em inglês. Porque, né, como o dólar tá alto, é uma puta vantagem você ganhar em dólar. E eu tentei pra caramba e não consegui. E isso que é, assim, eu trabalhei no BuzzFeed, que é uma empresa americana, eu tenho texto em inglês publicado e tal. Então, não é trivial, assim, não é fácil. E, assim, mas para quem está envolvido, por exemplo, nesse tipo de webinar, está envolvido na comunidade de jornalistas, eu acho que não tem problema também pedir ajuda, sabe? Eu já fiz isso também, de cara de pau, assim, sei lá, ir numa palestra e pegar o contato do cara e construir uma relação mesmo, né? Eu acho que as coisas são um pouco sutis, assim, é difícil de dar um caminho das pedras, porque cada experiência é muito particular. Mas eu acho que é isso, tem que ter um pouco de cara de pau e tem que aproveitar as oportunidades de você conhecer as pessoas, assim. Então, sei lá, eu, por exemplo, estou à disposição. Quem quiser conversar comigo, me manda um e-mail, entra lá no, no Twitter e me manda uma mensagem no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Inclusive é isso, minha última dica aqui é exatamente isso, tenha seus próprios colegas de redação, né? Eu tenho um monte de freela com quem eu tiro dúvida, com quem eu troco freela. Então, sei lá, tem um amigo meu de faculdade que chama Natan, tipo, meu amigo, ele me arranjou um freela aí, ele é freela também, né? Jornalista freelancer, mesma situação que eu. Ele estava editando uma revista para a Intrínseca, né? Editora de livro, e me arranjou, assim, me pautou para fazer um texto lá. Assim, se ele, beleza, ele é meu amigo, né? Tipo, assim, talvez não seja o melhor exemplo, mas o que eu quero dizer é que, assim, se colocar à disposição, né? Tipo, conversar com as pessoas, deixar claro quais são os seus objetivos, o que você está querendo fazer, comunicação mesmo, né? Esses caminhos eles vão aparecendo. Assim, essa é a parte talvez mais difícil de planejar, porque não depende de você e não depende só da sua vontade, né? E às vezes, por mais que você se esforce, não vai dar resultado. Então, é difícil mesmo, eu entendo. Mas é isso, acho que a dica essencial é não ter vergonha de se apresentar e falar as coisas que você quer com clareza, do tipo, quero fazer uma reportagem para vocês, como que eu faço? Mesmo que não seja uma coisa assim, papum, do tipo, vou fazer uma reportagem para vocês esse mês, procurar alguém que conheça alguém e fale o que eu preciso para conseguir emplacar uma reportagem para vocês. Né? Tipo, às vezes também mudar a lógica da coisa. O negócio do site inglês que eu estava falando, por exemplo, tem a Jaqueline Lafilufa, que veio aqui no outro webinar, a gente já se conhecia também há um tempão, porque ela copia tecnologia e tal. E ela veio me falar, porque eu comentei isso no outro webinar também, ela veio falar que, tipo, ela, enfim, me deu uma dica para eu tentar emplacar no Rest of World, que é um site que cobre tecnologia em países emergentes, assim. Então, você vê, tipo, eu tenho já uma rede estabelecida, eu tenho 10 anos de carreira, e eu estou tentando emplacar um texto lá. E aí, só de eu falar disso, jogar para o mundo, né? Tipo, de eu comentar isso publicamente, alguém já veio me dar uma dica, sabe? Então, assim, eu acho que todo mundo que está participando, ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de workshop e tal, está no caminho certo, porque está buscando informação, né? Buscando como melhorar. E é isso, não tem muito segredo, não. É tipo falar com as pessoas, fazer contato. Eu sei que tipo quem está nos eixos, né, Rio, São Paulo, Brasília, está em vantagem,
mas tipo, hoje em dia já tem muito lugar que contrata gente de outros lugares, né, de outros estados, principalmente por causa da pandemia. Eu acho que isso foi uma coisa positiva da pandemia, porque jornalistas de outros eixos, de outros lugares que não sejam Rio, São Paulo e Brasília estão conseguindo emprego. Eu sei que o povo do Aos Fatos tem editora em Porto Alegre, o Jota contratou gente no interior de Minas. Isso é uma coisa interessante. Então, assim, essa limitação física que 10 anos atrás, quando eu comecei, era muito limitadora para quem não estava em São Paulo, para quem não estava em Brasília, hoje em dia é muito menor. Enfim, não sei se eu ajudei, Glória, mas se você quiser fazer outra pergunta aí, estou à disposição. Eu acho que isso que você falou até conversa aqui com a pergunta que o Anderson Coelho mandou para a gente, é justamente perguntando como fazer essa prospecção entre os editores, como fazer essa trilha, né? Como trilhar o caminho que foi o que a gente estava falando. Ele disse que é da fotografia e audiovisual e gostaria de vender pautas. Eu acho que é mais ou menos por aí que o Alexandre falou. Só fazendo dois ganchos nessa última fala do Alexandre, um é que a gente até se esqueceu, né, um pouco aí, 2 anos e pouco de pandemia, dos eventos presenciais que às vezes jornais fazem, ou às vezes tem lançamento de alguma coisa, que é justamente ir nesses eventos, dar a cara a tapa e abordar o jornalista que estiver mediando, os jornalistas que estão acompanhando, que provavelmente eles não serão os editores, mas eles podem justamente fazer essa ponte, dar o e-mail de um editor ou apontar com quem você pode conseguir um e-mail. E ainda agora, do mundo digital, eu queria saber se as redes sociais, né, Twitter, LinkedIn, te ajudaram de alguma forma. Sim, também. Assim, o Twitter, para mim, é uma ferramenta de trabalho, de divulgação de trabalho. E eu acho que chegar nessa mentalidade me levou tempo, assim. Eu acho, inclusive, que vocês já fizeram um curso sobre assédio contra jornalistas nas redes sociais, né? Tipo assim, eu tive uma experiência em 2016 que foi um pouco traumática, que eu tava cobrindo a Olimpíada para o BuzzFeed no Rio, e eu tava num quarto de hotel, tipo assim, num Airbnb, sozinho, de noite, depois de trabalhar o dia inteiro. E aí os seguidores de um apresentador de TV, que gosta de fazer merchan, começaram a atacar e fazer doxing com todo mundo que trabalhava no BuzzFeed, porque alguém, sei lá, um tweet do BuzzFeed, não era nem um tweet meu, era um tweet do BuzzFeed zoando ele. E aí, é isso, assim, foi uma situação muito bizarra e muito solitária, porque, tipo, eu tava sozinho, né, tipo, num lugar que não era minha casa, a trabalho, eu ia ficar mais uns, sei lá, 10 dias lá, e meu Twitter começou a pipocar com um monte de, sei lá, cavar tweet velho que eu falei merda, porque, porra, eu tô no Twitter desde 2008, né, assim, inevitável você, com 17 anos de idade, escrever uma besteira. Hoje, graças a Deus, eu já fiz essa limpa, já. Tem o semi-ephemeral, né, que você coloca ali um limite de, sei lá, tweets com menos de 20 retweets pode deletar. Deletou 18 mil tweets meus, assim. Então, essa experiência que eu tive 6 anos atrás foi muito importante para eu tratar o Twitter como uma ferramenta de trabalho, assim, de divulgar o meu trabalho, de marcar os outros. O LinkedIn eu tenho menos paciência, tipo, eu não gosto muito, mas eu também acho importante. Então, sei lá, eu fiz uma entrevista no mês passado com o presidente do conselho da GP Investimentos, que é tipo um fundo, né? Tipo, sei lá, eles são donos do mercado Bitcoin, um monte de coisa. Eram da Telemar e tal. Aí o post do LinkedIn que o Jota me marcou com a reportagem teve, sei lá, 300 likes, 200 likes, assim, me deu uma visibilidade muito legal. Então, eu acho que a importância é isso, assim, é tratar as redes sociais mesmo como canais profissionais, é como se a gente fosse um mini veículo, não tem diferença. Tipo, o Núcleo não faria um tweet sobre o café da manhã do Rico, né, que é o editor lá. Do mesmo jeito, eu não tenho que fazer um tweet sobre o meu café da manhã, porque quem está me seguindo quer me seguir por causa do meu trabalho. Eu parto desse pressuposto, né? E eu acho que ajuda sim, né? Eu não consigo lembrar, que eu estava tentando lembrar algum exemplo de trabalho que eu consegui por causa de rede social. Assim, eu acho que deve existir, deve ter acontecido alguma vez já, mas eu não lembro. Mas, Não, assim, pode falar.
Meu comentário veio até porque eu vi recentemente a editora, não lembro, acho que do Altab, que ela postou justamente a mensagem ali no Twitter dela, dizendo que estava em busca de freelas de outras regiões do país, fora do eixo, Rio, São Paulo, Minas, e teve muito reply. Então, às vezes também é um caminho, né? Você ir lá buscar, achar o perfil da pessoa, editor de tal editoria, de tal jornal, pode me ajudar, pode ser um meio, né? Você só de mandar a mensagem, se apresentar, mesmo que não tenha pauta, eu acho que já pode ser um Sim. começo. Não, e assim, para mim, tipo, os lugares onde eu não publiquei, assim, que eu tento publicar e não consigo, né, que eu estou tentando, que eu assim, bato na trave, não conheço ninguém, não tenho contato, sei lá, para esses lugares eu reservo as melhores pautas, assim, porque não necessariamente as melhores, mas assim, as mais impactantes, né, as mais sexy, né, as que têm maior chance de emplacar, né. Então, eu acho que, assim, isso é uma boa estratégia de fazer, por exemplo. Se você quer muito publicar num lugar e não tem contato, não conhece ninguém, tipo, reserva o seu melhor tiro para aquele lugar. Quando você tiver uma pauta que seja muito boa, que, assim, tenha informação exclusiva, ou seja, uma entrevista que ninguém pensou, um enfoque original, uma coisa que está viralizando, assim, uma coisa que tenha muito valor, né? Eu Apelo. acho que é isso. Eu sempre tento reservar a primeira paulada muito boa para um lugar que eu estou trabalhando pela primeira vez. Eu acho que é essa a lógica da coisa, né? E aí tem a ver com isso que você está falando, de tipo seguir os editores, por exemplo. Porque aí você começa a entender como que o cara pensa, as coisas que eles publicam e tal. Essa coisa dos valores, eu estou vendo a pergunta da Júlia aqui. Isso. Eu falei um pouco antes, no outro webinar, eu falei um pouco sobre isso também, assim. Tem lugares que é meio tabelado. Uma coisa que eu me dei conta dessa terceira vez de freela, e que eu acho que não é óbvio para todo mundo, é que, de fato, reportagem paga menos do que publi, por exemplo. E eu acho que eu não sei se todos os jornalistas são abertos a fazer publi editorial, que é um trabalho editorial, mas que não é jornalismo, né? Eu faço, porque eu preciso pagar minhas contas, então paga melhor do que reportagem, no geral. O que eu acho de valor de reportagem é que, assim, tem alguns lugares que pagam pouco, mas eu só topo coisas que eu pago pouco em troca de relacionamentos de longo prazo. Então, é isso, assim. Por mais que, às vezes, uma pauta vai te pagar, sei lá, R$600, R$500, enfim, tem de tudo por aí, né? Dependendo do trabalho que você for fazer e tal. O importante é você, se você decidir aceitar, e o que eu tento fazer todas as vezes é isso, quando eu acho que é pouco dinheiro, é deixar claro para o editor que você acha que aquilo é pouco dinheiro e que você está fazendo por outros motivos. Então, assim, e no meu caso, o motivo costuma ser uma relação de longo prazo. Do tipo, ó, isso aqui você vai me pagar pouco. Não vai valer muito a pena para mim pegar só uma coisa aqui. Tipo, sei lá, uma coisa de R$500 para mim não vale. Mas se você me oferecer 3 de 500, talvez eu, né? Então, eu tento muito negociar pacote ou negociar essas coisas, assim, né? Tem um livro da Ruth Rocha que eu li quando eu era pequeno, eu acho que mudou muito meu caráter, que é o livro dos rabos presos. Que todo mundo na cidade começa a ficar com o rabo preso e tal. E eu acho que é meio essa lógica, assim, de se você vai aceitar um trabalho que você acha que está pagando pouco, deixa claro para aquele cara que te ofereceu que ele está com o rabo preso com você agora, entendeu? Que você vai fazer em troca de alguma outra coisa. Você vai fazer em troca de mais trabalho para frente. Você vai fazer em troca de visibilidade, sei lá, entendeu? Aí eu acho que cabe mais a cada um definir o que é importante, o que vale negociar e o que não vale negociar. E eu acho que para mim funciona esse esquema, assim. Eu pego coisa que eu acho que paga mal, mas toda vez que eu pego coisa que eu acho que paga mal tipo para fazer mais coisa na frente, ou então eu pego várias coisas que pagam mal, né? Tipo assim, em vez de pegar um de R$500, eu pego 4 de R$500. É isso, assim. Eu acho E que depende da complexidade ultimamente também, né? depende muito da complexidade, de quantas pessoas você vai falar. Essa coisa de se organizar
antes de começar a fazer uma pauta, né, aquela coisa do Trello ali, de colocar a lista de entrevistado, com quem você vai falar, quem precisa procurar, isso também ajuda a ter uma ideia de se está valendo a pena ou não a grana que você vai receber. Então, sei lá, vocês viram ali no meu Trello, tipo, tinha uns perfis ali, perfil Jair Bolsonaro, perfil Lula da Silva. É um troço que, assim, estão me pagando R$700 para fazer, que eu acho, né, limítrofe ali. Que é uns textos de, sei lá, 15 mil caracteres, um texto enorme por pouco dinheiro. E a lógica do editor que me ofereceu isso para me pagar pouco é porque eu não ia ter que entrevistar ninguém. Mas, assim, tive que ler livro, né? Tipo, assim, não vou escrever um perfil biográfico do Lula, do Bolsonaro, enfim, qualquer político relevante, sem ler uns livros que tem sobre ele. Eu não vou fazer da Wikipédia o troço, né? Então, assim, no fim das contas, eu gastei um tempo desgraçado para fazer aqueles troços lá. Eu nem terminei do Lula, ainda está atrasado. Por causa disso, assim, porque era um trabalho que aparentemente era fácil, né? Tipo, eu não vou ter que entrevistar ninguém, mas deu trabalho pra cacete, porque eu tive que ler um monte de livro, tive que... imagina, sintetizar a vida do Bolsonaro de 17 anos até hoje, desde que ele tinha 17 anos até hoje em dia, sabe? Em 20 mil caracteres. Porra, um trabalho do cão. Então, enfim, é difícil. Mas a última coisa que eu queria comentar é que eu acho que melhorou, assim, nessa minha terceira, mas assim, melhorou também aquela coisa, né? A inflação está altíssima e tal, né? Melhorou nominalmente os valores, mas, enfim, é relativo mesmo. No fim das contas, eu fecho meu mês muito na quantidade. Eu acho que essa é a lição da coisa, assim. Eu tenho que fazer muita coisa para conseguir fechar o mês, porque, sei lá, as reportagens, assim, desde essa última vez, o máximo que eu recebi por uma reportagem foi R$2.000. E foi uma reportagem que deu muito trabalho. Eu acho que varia daí, entre R$700, R$800 até R$2.000. Da outra vez que eu fui freela, eu ganhei, teve uma reportagem que eu fiz que me pagaram 3 e pouco, mas também eu tive que viajar para 3 cidades, assim, foi um trabalho monumental. Então, é um pouco isso. E eu acho que entra também essa lógica dos projetos de mais longo prazo, sabe? Porque é isso, né? Ficar nesse ritmo de produzir muitas coisas pequenas é difícil para o freela, né? Tipo, não é que nem você ser um repórter de um jornal, de uma revista, de um site e ter uma pauta todo dia ali, um editor, e não ter que se preocupar em emitir nota, não ter que se preocupar com contador e tal. Fazer 5 matérias para um freela, fazer 5 matérias em um mês é muito mais difícil do que para um repórter contratado, né? Então, eu acho que é por isso e assim, tem espaço para esses projetos grandes, tem espaço para pensar podcast, tem espaço para editais, né, da Serrapilheira, do Google, tem vários aí. Eu acho que vale a pena planejar projetos grandes, assim. E assim, dessa última vez que eu comecei a ser freela, que eu voltei a ser freela, tudo começou por causa do meu livro, que era exatamente o objetivo, assim, terminar o meu livro, que era um negócio que eu estava fazendo durante o trabalho lá no Jota e tal. Acho que é isso. Não sei, falei muito, eu sempre fico com a impressão de que eu estou falando demais. Tranquilo, Alexandre. Eu vi que o César Vieira tinha levantado a mão aqui também. Te digo, César, por favor, escreve a pergunta aqui no Q&A, no QIA, para a gente passar. A gente tem mais 2 perguntas aqui, uma da Glória e uma da Lígia. Vou começar por essa da Glória. Ela pergunta, e como você trabalha no desenvolvimento e identificação de boas pautas? Então, isso também não é simples, assim. O que eu faço muito, eu vou até compartilhar aqui, teve uma outra apresentação que eu fiz, que eu acho que pode ser interessante para alguém aí. Vou pôr aqui no chat. Deixa eu ver. Cadê o chat? Não tem chat. Estava aqui embaixo, não tá? Só tem o Q&A, eu acho. O Rico tirou o chat. Acabou o chat. Mas, enfim, depois eu mando para o Daniel e ele manda para vocês. Que é uma apresentação sobre investigação em cartório e junta comercial. Então, assim, essa coisa de o que é uma boa pauta depende muito do perfil do seu trabalho. O meu trabalho é muito baseado em documento e eu cubro principalmente tecnologia e política e a intersecção entre as duas coisas. Desde que eu estava, desde 2011. 2011, quando eu comecei na Folha, eu era repórter de tecnologia, depois eu virei repórter de política.
E com o tempo eu fui juntando esses dois interesses. Graças a Deus, porque o mundo está derretendo graças a essas duas coisas. Dei sorte. Mas, assim, identificar o que é uma boa pauta depende muito do que você publica, né? Então, eu tento... Hoje, assim, esses últimos 3 meses, eu consegui não precisar vender muita pauta. Até porque eu já estou com muita parte do meu tempo tomada pelos projetos que eu sei que vão fechar lá na frente. Então, acho que a última pauta que eu vendi mesmo foi em janeiro, foi uma pauta para o Núcleo, se eu não me engano, sobre o gasto da Secom com as redes sociais. Foram três matérias. Inclusive, isso é uma dica importante. Essa matéria, eu achei documentos no site do Ministério da Comunicação, no sistema de informações do Ministério da Comunicação, falando dos pagamentos da Secom para Facebook, Twitter e Google. Eu podia ter vendido uma pauta só, mas eu vendi 3. Então, ter essa visão também de que, tipo, às vezes menos é mais, é importante, né? Porque é isso, sei lá, talvez se eu fosse repórter de jornal, eu ia preferir, ou repórter de um site, enfim, se eu fosse contratado, eu ia preferir fazer uma pauta só, porque talvez tivesse mais impacto, enfim, N coisas, N lógicas, né, que atuam ali. Como eu sou freelancer e como eu ia vender a pauta, eu pude dar o recorte que eu achei que fazia sentido para também eu ganhar mais dinheiro. Eu vendi 3 em vez de vender uma. Desenvolver essa visão é importante, assim. E aí tem a ver também com aquilo que a gente estava falando antes de seguir os editores dos lugares onde você quer trabalhar, seguir os lugares onde você quer trabalhar, ficar atento para o que está sendo muito falado, né? Tipo, Agenda, né? A agenda, não só a agenda, mas assim, redes sociais mesmo. Tipo, eu tive essa ideia de pauta da Secom do Twitter porque estava todo mundo falando disso. Então, é isso, assim, eu pensei, puxa, tá rolando essa conversa. E aí tem também a ver com aquela coisa de, tipo, você vender uma pauta que seja incontornável. Que, assim, se o cara não topar a tua pauta, ele é maluco. Entendeu? Tipo, tá todo mundo falando disso. Eu consegui uma informação exclusiva. Entendeu? Assim, não tem argumento para não publicar. Se o primeiro editor que eu ofereci não quisesse publicar, fatalmente eu ia arranjar outro que ia querer, porque estava todo mundo falando disso e porque tinha uma demanda sobre conteúdo, para conteúdo sobre esse assunto, né? E aí, mas assim, eu dei um exemplo que não é muito bom, que talvez não seja muito bom, porque é informação exclusiva, é documento e tal. Eu acho que, independentemente de que área você cobre, de que assuntos você domina, é possível imaginar pautas que tenham enfoques originais, entendeu? É muito olhar o que está sendo publicado e arranjar uma coisa que ninguém esteja publicando. Eu acho que esse é um segredo essencial para o Freela. É entender as conversas que estão rolando, né? E não só em rede social, eu digo assim, nos jornais mesmo, né? Pegar o jornal, ler, ver ali, putz, o Globo está falando tal coisa. É que, assim, para mim, que trabalho com política, os jornais ainda são muito importantes, né? Tipo, muito relevantes. Talvez em outras áreas eles sejam menos relevantes hoje em dia, mas eu acho que na política eles ainda são bastante. Eles ainda pautam muito o que está sendo discutido. Então, eu acho que é isso, é achar o lugar da sua pauta, assim, né? Naquela discussão que está acontecendo. Tem uma questão aqui da Lígia, vou até conectar com algo que você estava falando antes. Você falou que tem 7, 8 projetos, uns com mais curto prazo, outros mais longos. E minha pergunta ia no caminho de como dizer não, né? Como entender o seu próprio limite, para você não trabalhar 20 horas por dia. E a Lígia faz algo mais ou menos nessa linha, a pergunta dela. Nessa questão do fechar as contas, você sente que trabalha mais ou menos do que quando tinha um emprego fixo? Em termos de rotina, ela ficou mais leve ou mais pesada? Assim, eu acho que eu trabalho igual, na verdade. Mas porque eu gosto de trabalhar, assim. Então, quando eu me sinto ocioso, eu procuro coisa para fazer. Eu podia ficar um pouco... Eu vou dar um exemplo agora que é bastante pessoal. Há 2 semanas eu tive enfim, meu pai morreu. E aí eu tive que ficar 2 semanas sem trabalhar. Obrigado. Eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. E só foi possível eu ficar 2 semanas sem trabalhar
porque eu tinha me organizado para ter uma graninha e eu pude explicar para os editores que eu tinha prazo do tipo, ó, não vai rolar por isso, isso e isso. Mas aí, quando, né, assim, depois que aconteceu e tal, nessas últimas 2 semanas, eu me obriguei a compensar um pouco, né? Então, assim, as últimas 2 semanas eu estou trabalhando pra caramba, porque eu fiquei as 2 semanas anteriores trabalhando muito pouco. O que eu acho é que, assim, eu busco manter minha rotina matinal, pelo menos, intacta. Essa coisa de, tipo, sentar, me informar, responder e-mail, organizar o dia, né? Tipo, quais atividades eu vou fazer hoje, dessas do Trello aqui, o que é prioridade, o que não é. E aí eu acho que essa coisa de, tipo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, pequenas e grandes, demoradas e rápidas, também tem a ver com você aprender a priorizar as pequenas coisas que você tem que fazer, né? Então, assim, depende muito. O que eu acho que é a diferença fundamental é a flexibilidade mesmo. Porque tem dia que eu não estou afim de trabalhar e eu olho meu Trello lá, tem 3 coisas para fazer, aí eu jogo 2 para frente, faço uma, respondo uns e-mails e vejo uma série o resto do dia, sei lá. E, sei lá, no feriado agora eu vou ter que trabalhar, né? Amanhã eu vou trabalhar. Então, é relativo, assim. Eu acho que, para mim, a diferença fundamental é a flexibilidade. Não é muito em termos de mais leve ou mais pesada, mais ou menos trabalho. É a flexibilidade que muda tudo para mim. Nessa linha, ainda mais uma questão um pouco mais abstrata, em termos de estresse. Acho que é um pouco mais abstrato, mas você sente mais ou Eu menos me ou a sinto mesma muito coisa? menos estressado, sinceramente. Tipo, eu acho que também comparar com o meu último trabalho, que era o Jota, que não era editorial, também é injusto, porque, assim, minhas responsabilidades eram outras, né? Eu lidava com a grana da empresa, então era mais difícil nesse sentido, assim, de não me estressar, né? Tipo, você via o fim do trimestre chegando, aquele contrato que está vencendo sem ser renovado, minha meta indo para o lixo, então, assim, o estresse era enorme. Mas é isso, assim, eu acho que varia, né? Varia muito do tempo. Então, sei lá, eu acho que eu vou me estressar pra caralho na eleição, mesmo que eu esteja de frila, entendeu? Todos Tipo nós. assim, todos nós, não tem jeito. Todo mundo, principalmente quem vai trabalhar com isso, né? Não tem como. Mas eu diria que, no geral, é menos estressante, assim. É menos estressante também porque você é menos emocionalmente ligado naquilo, né? Tipo, quando você trabalha num veículo e vai publicar uma reportagem e tal, assim, eu sentia que aquilo lá importava mais do que quando eu estou publicando uma reportagem num site como freelancer, assim, né? É muito... é subjetivo, que nem você disse. Peraí, meu gato derrubou tudo. É bem subjetivo, que nem você disse, assim, tipo, o estresse, essa coisa do estresse. Não dá para dar uma resposta objetiva. A gente está chegando aqui na nossa... fechando 1 hora de webinar, que foi o que a gente tinha combinado com você. Vou trazer primeiro a Lígia também, mandou sentimentos para o seu pai, a Lígia Guimarães, e queria trazer Obrigado, uma Lígia. pergunta da Bruna, ainda voltando para a parte de ir atrás de editores. Ela disse: quanto tempo você espera para cobrar o follow-up, não retorno de um editor, e então oferecer para outro? Então, eu acho que depende muito também da urgência da pauta. Essa pauta do Twitter, por exemplo, que eu citei antes, né, da Secom do Twitter, era uma pauta que precisava ser publicada logo, porque é isso, era uma pauta que eu imaginei a partir de uma conversa que estava rolando naquele momento. De novo, assim, eu acho que o importante não é nem você definir quanto tempo você vai esperar ou não, mas você combinar com o editor e explicar suas razões. Do tipo, ó, tem essa pauta aqui, porque ela é urgente, eu vou esperar até amanhã. Me diz se você quer ou não, entendeu? E é isso, assim, eu acho que o fundamental é você ter comunicação clara com as pessoas com quem você vai lidar. Ninguém vai ficar ofendido de você dar um prazo para a pessoa, se você explicar as razões, né? É isso, assim, uma pauta, para quem é freelancer, uma pauta que é urgente, ela pode deixar de existir daqui 2 dias. O editor vai entender isso se você explicar isso para ele, se você disser isso para ele. Então, e aí também entra aquela coisa de, tipo, com quais você tem relação ou não,
com quem você já trabalhou ou não. Uma coisa que eu acho interessante comentar, sei lá, eu nem sempre vendo pautas para os lugares que pagam melhor. Às vezes, os lugares que pagam melhor estão em segundo ou terceiro na minha lista de prioridades, porque eu prefiro trabalhar com pessoas de lugares que pagam menos, assim, num nível pessoal mesmo, né? Eu estou dizendo, sei lá, um exemplo abstrato aqui, não estou falando de ninguém. Mas é tipo assim, então é muito caso a caso, na verdade, entendeu? E a coisa é você deixar claras as suas intenções e os seus interesses ali, né? Não tem muito segredo. Uhum. Perfeito. Estamos fechando aqui nosso webinar reta final. Queria lembrar a todos os participantes, retomar algo que o Alexandre falou, que o IJNet, a ICFJ, é justamente um espaço para conectar jornalistas com fontes, jornalistas com outros jornalistas, editores, divulgar oportunidades de trabalho, oportunidades de freelancers, até projetos, né? Ou seja, bolsas para reportagem. Então, sempre convidando vocês a entrar no IJNet em português, também participar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Dúvidas, vocês podem falar comigo, Daniel Jeb, só escrever Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, vocês me acham. O Alexandre Aragão também, gentilmente, aqui se dispôs. Dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar para a gente, que são sempre muito bem-vindas. A todos, queria agradecer a participação. Alexandre, você gostaria de dizer alguma coisa para a gente finalizar? Como é que é? Não, acho que não. A Glória pediu para você repetir teu nome, é Daniel Dieb. D-I-E-B. Isso, peraí, vou digitar aqui. Eu, Daniel Jeb, nome é CFJ, a IJNet é o site, né, a rede, né, dos jornalistas que o ICFJ comanda, e o fórum é o Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Aí é só jogar ali no Facebook. Cobertura de... Difícil falar e escrever, né? Então é isso. Sim. Mandei aqui. E aí, acho que a única coisa que falta falar depois, Daniel, se você puder mandar para todo mundo lá no fórum o guia que eu escrevi e Aquele link, né, que apresentação para quem quiser ver. Eu tá, te mando aqui já. Tá, você compartilha comigo e eu mando pro pessoal. A gente vai ter o e-mail de quem se registrou aqui no Zoom, posso mandar. Show. Fechou? Obrigado, gente. Valeu. Alexandre, muito obrigado, e a todos que participaram, muito obrigado, boa quarta, bom feriado e bom trabalho para quem for trabalhar. Valeu, gente. Tchau, tchau, até a próxima.